Fala galera, tudo bem? Nós vamos começar aqui a abordar um pouquinho sobre os modelos multinível. Então, meu nome é Giovanni, juntamente com a Patrícia, nós vamos tratar esse assunto. Por quê? Muitas das vezes a gente parte ali daquele pressuposto que os modelos que a gente usa, ele é linear, então tem aquela função. Mas nem sempre, ou quase sempre, isso não é a realidade dos nossos modelos. Então, quando a modelagem linear ela não está presente, nós temos que partir para outros modelos. E nesse momento entra-se a modelagem multinível. E o que é essa modelagem multinível? Então, é um modelo que vai fazer uma previsão do que o mundo é feito em grupos e que esses grupos eles exercem influência sobre determinados dados. Por exemplo, eu tenho ali as observações das empresas da B3. Só que dentro das empresas da B3 eu tenho setores. Então a gente vê que os setores poderiam estar influenciando o comportamento daquelas observações das empresas. Mais à frente a gente vai deixar isso mais evidente para vocês. E este modelo, então, ele vai considerar que os dados poderiam ser agrupados em até 3 níveis. Então, nós até trouxemos aqui, nível 1 ou grupo 1. Podemos trabalhar com uma escala de tempo. Então, se a gente está trabalhando ali com um painel, nós teríamos a evolução temporal 2010, que normalmente a gente usa até 2022. Então, isso ali seria o grupo 1, que a gente, via de regra, representa pelo T. Nós temos o grupo 2, ou nível 2, onde nós temos os indivíduos. E nós temos o grupo 3, que a gente traz como J, que seria o agrupamento, por exemplo, o setor ou o país. Então, seria ali algumas formas de nós podermos fazer isso aqui. E aí a gente vai falar, né, sobre os modelos hierárquicos lineares. O que é isso? É uma forma complexa de regressão de OLS, que é usada para que nós possamos analisar a variância que ocorre nas nossas observações quando as nossas variáveis preditoras estão em níveis diferenciados, ou de agrupamentos, ou níveis hierárquicos variados. Mas por que nós usamos isso? Primeiro, algumas limitações que nós temos no modelo padrão OLS. Ele ignora que existe uma estrutura hierárquica dos dados. Então, sei lá, nós estamos olhando algo, uma relação ali, e ele acaba ignorando que existe aquela relação entre os setores ou o efeito que existe do país naquele agrupamento. Supõe independência das observações em determinados grupos. E isso, então, nos gerar algumas razões para escolha desse nível, ao invés de nós utilizarmos a modelagem natural ali dos nossos dados. Permite nós fazermos um controle da viabilidade intra e intergrupos. Ele reduz os vieses e a inflação dos erros padrões e ele gera um melhor ajuste dos dados quando nós temos ali certa dependência entre as variáveis. Então, aqui nós até trouxemos, os dados são separados em determinados grupos. Por exemplo, os dados podem ser separados por país, podem ser separados por setor. Então, seria ali algumas possibilidades de nós fazermos esse alinhamento.
E com base nisso, nós temos as observações, então elas tendem a chegar mais próximo da nossa realidade. Então, por que utilizar essa modelagem multinível? Se nós olharmos aqui esse primeiro modelinho, seria um modelo OLS comum, que a gente está acostumado, né? Modelo clássico, onde nós não temos os agrupamentos hierárquicos, conforme evidenciados pela literatura. E aqui a gente já até ressalta que a questão, a literatura dá esse direcionamento para nós. Então, nós temos aqui, né, o y, que seria explicado pelo alfa mais as nossas variáveis e aquilo que seria o nosso erro. Quando nós temos, então, essas firmas de 2 ou mais, nós trouxemos países, mas poderia ser setor ou outra característica, nós temos que separar, nós temos que fazer essa diferenciação conforme se espera pela literatura uma relação entre as variáveis de interesses distinta entre os países. Por exemplo, vou trazer aqui, tentar deixar isso mais claro. O ESG e o gerenciamento de resultados. Tem pesquisas que vai dizer que existe uma relação negativa entre essas variáveis. Entretanto, outros estudos vão e dizem, olha, não, existe uma relação positiva. E nós temos teoria para os dois casos. A primeira, normalmente, é baseada ali na teoria dos stakeholders, e a segunda na teoria da agência. Então, nós percebemos que, à medida que se muda a origem dos países, um positivo que eu me recordo agora é o do Garfata 2021, que encontrou com as empresas da Arábia Saudita. Negativo a gente tem nos Estados Unidos, na China. Então, por isso que essas relações distintas, o uso de uma modelagem multinível poderia gerar resultados mais interessantes para nós. Se nós observarmos aqui, ó, basicamente a gente está fazendo a decomposição desses modelos para cada um ali dos países para fazer essa análise. E aí, essa figura que é apresentada, nós temos o controle da auditoria e da governança, né? E o controle controle da auditoria e a qualidade comitê de auditoria. Do comitê. O comitê de auditoria e a qualidade de auditoria. Isso. O que nós podemos perceber quando nós olhamos para o comitê de auditoria? No primeiro exemplo, na primeira figura, nós teríamos a reta de um país. Então, a gente vê ali que tem uma relação bem positiva. Quando nós incluímos 2 países, a gente vai ver, olha, cada país tem um comportamento. A hora de incluir vários países, aí que a gente vai vendo que esse comportamento vai variando. Tem um país ali que está praticamente reta, a nossa reta, né, ficou até repetitivo, mas ela não tem um comportamento ou ascendente ou descendente. E isso, então, poderia ser um direcionamento para nós podermos utilizar a análise multinível. Então, e por que a multinível, né? Porque a multinível ela vai excluir dos nossos resultados o efeito país. Caso nós tratássemos esses países todos nessa análise, tudo como um grupo só, não olhando para a diferença entre países, a gente poderia ter o resultado com o viés desse efeito país na nossa relação entre ter o comitê de auditoria e a qualidade da auditoria. Então, com a multinível, a gente informando o software de que há diferença, de que há grupos diferentes, de que esses dados estão agrupados em grupos diferentes, a gente estaria eliminando o efeito país e chegando ao resultado puro, por assim dizer, da relação entre ter comitê de auditoria e a qualidade de auditoria. Então, sem ter o efeito do contexto, nesse caso país, mas poderia ser setor, principalmente quando a gente olha para regulação e a gente tem
setores que seguem uma lei e outros que não, então a gente pode ter também esse problema nas pesquisas. Mas aí como o Giovanni bem mencionou, sempre muito vinculado com o que a teoria vai dizer para a gente. Sim, professor Wagner. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, a multinível vai eliminar ou decompor a reta, né, ou as retas que serão estimadas? Ele vai eliminar, ele vai... Primeiro, a gente vai mostrar depois, mas a gente tem alguns passos para observar se realmente há diferença entre os países, aqui, né, no exemplo, ou entre os setores. Então, a gente tem alguns testes para verificar se realmente há diferença, e então ele vai eliminar. Inclusive, se eu esqueci de falar até o final, me lembrem de falar, mas a gente consegue verificar o quanto muda o nosso coeficiente e a significância quando a gente informa para o teste que a gente tem um agrupamento de nível ou não. Tá. Por que eu estou perguntando? Porque quando eu olho esse gráfico aí, o último gráfico, o que eu estou visualizando é que os interceptos estimados e as inclinações, né, os coeficientes angulares, eles são diferentes, né? Mas eu tenho ali, por exemplo, aquela linha azul e a linha verde, retas paralelas, né? O que sugere que esses caras tenham alguma similaridade em algum aspecto. Na verdade, o coeficiente angular deles é o mesmo, né? E os interceptos são diferentes. Por isso que eu fiquei na dúvida desse negócio aí do eliminar as diferenças entre os países. Porque o que está me sugerindo ali é que ele está decompondo tanto os interceptos quanto os coeficientes angulares por país. Não, ele não vai decompor. Esse é um exemplo de problemas que podem estar afetando uma regressão OLS e a gente pode não estar observando isso. Pode ser que a realidade dos nossos dados, se forem olhados por país, seja como nesse exemplo. No entanto, a gente não olha normalmente para isso, a gente assume o resultado da relação e o coeficiente sem considerar, na maioria dos casos, quando a gente está com uma OLS, sem considerar que a gente pode ter um efeito do contexto ali sobre a nossa relação entre as variáveis principais. Ok, pode tocar. Então, a gente trouxe algumas definições que nós pegamos na literatura por que usar o multinível. Então, a primeira é do Campraro, 2018, e ele fala que quando nós fazemos uso dessa análise multinível, ela se torna adequada quando a amostra tem essas estruturas agrupadas. Então, agrupa por país, agrupa por setor. Depois a Patrícia vai demonstrar, na hora dos cálculos, para a gente poder entender isso melhor. Mas se tem esse direcionamento para uma estrutura agrupada, nós poderíamos, e seria mais recomendado, mais adequada, fazer o uso dos modelos multiníveis. O Favro e a Belfiore, eles vão mencionar que, ao usar esse modelo multinível, nós podemos identificar e analisar as heterogeneidades individuais e dos grupos que pertencem a esses indivíduos. Então, dessa forma, nós teríamos uma especificação de componentes aleatórios em cada nível de análise. Então, nós teríamos no nível da empresa, no nível país, no nível ano, se a gente estiver fazendo um modelo de regressão em painel, que nós poderíamos fazer. Lima, 2021, mais Serra e Favaro, eles mencionam que os modelos
de característica multinível, eles vão corrigir o fato de que as observações no mesmo grupo não são independentes e, quando comparada com modelos tradicionais, leva a estimativas não viesadas dos erros dos parâmetros. Outros estudos vão mencionar que, ao comparar um modelo multinível com outros modelos normais ali, ou com modelos de análise de covariância, os modelos hierárquicos, eles têm como vantagem o fato de considerar esse agrupamento hierárquico dos dados como uma estrutura. Então, aqui são algumas definições teóricas que nós trouxemos para poder fazer essa justificativa. Por fim, nós trouxemos que tal modelagem tem como benefício desagregar a variância da variável dependente nos termos de erros, como uma forma de explicar a influência dos diversos níveis da análise. Então, com base nisso, a gente vê que temos esse direcionamento para podermos tratar do uso do painel multinível ou do modelo multinível. E aqui nós trouxemos, então, sobre a estrutura dos dados, né? Como que nós podemos fazer essa observação. Então, quando nós temos ali um modelo multinível, a estrutura dos dados vai nos permitir fazer a combinação das informações dos níveis individuais e do grupo. E com isso nós podemos entender quanto como a comparação na relação entre as variáveis se deve a características individuais e ou aos efeitos dos contextos. Vou deixar para, na hora de chegarmos na figura, entender melhor essa questão dos contextos. Ou seja, isso nos permite ver o alinhamento que as nossas observações elas estão seguindo. Pode ir para a figura, fazendo favor, Patrícia. Então, vamos tentar aqui, primeiro, com um modelo de 2 níveis. Nós temos de 2 níveis e modelos de 3 níveis. Olha, o que nós temos aqui? Esse modelo, primeiro, ele está equilibrado. O que é isso? Cada país nós temos a mesma quantidade de empresas. Então, vamos lá no modelo, o nível 1. Nesse caso, seria o menor nível, que no nosso exemplo são as empresas. Então, nós temos as empresas da Argentina, do Brasil e do Canadá. E uma coisa que nós temos que lembrar é, a empresa não vai poder estar em 2 países. Não tem como, sei lá, pegar aqui a Vale. A Vale está no Brasil e está no Canadá ao mesmo tempo. Então, ela vai estar apenas em um país. E essa empresa, então, ela está agrupada, alinhada no seu respectivo país, tá bom? Então, essa é a ideia de quando nós estamos falando dos modelos hierárquicos. Então, nós podemos ver nesse desenho que nós estamos diante ali de um painel balanceado. Agora, se nós tivermos num modelo desequilibrado, seria algo parecido com o nosso painel desbalanceado. Olha aqui, Argentina, 2 empresas, Brasil 3, Canadá 1, e continua da mesma forma. A empresa não se repete em outro país. Então, essa aqui seria a lógica de um modelo hierárquico desequilibrado. E aqui, então, nós trouxemos a ideia, vamos trazer essa lógica aqui do matemática dos modelos. Olha, o primeiro passo que nós temos é a variável dependente ali explicada pelo alfa mais um beta e o erro, que é o que nós temos lá nos modelos OLS comum. Só que nós temos 2 níveis, tá? Que seria, no nosso exemplo anterior, o nível das firmas e o nível do país. Então, nós podemos entender que nós temos ali esse beta 0 e esse beta 1, eles serão tratados como os nossos coeficientes aleatórios. E aí eles seriam explicados por esse y deitado, né, que a gente chama de gama, que são os coeficientes do nível 2, e o U ali, que seria os termos de erros aleatórios, onde nós temos a expectativa de valor 0. Pode continuar, Patrícia, por favor. Então, o modelo 1, tá? O nível 1 seria o nosso modelo normal.
Já o nosso modelo do nível 2, nós podemos ver que o nosso W ali, o nosso B0, vai ser o nosso W que representa o efeito do nível país. Então, nesse caso, nós temos o efeito do nível país influenciando as nossas variáveis. Betas. Isso, nossos betas. Perfeito. Depois, nós temos um modelo hierárquico de 3 níveis, tá? Então, agora, o que nós temos? Medidas repetidas. E por quê? Uma mesma empresa, ela vai se repetir durante mais de um ano. Por isso, nós estamos falando ali de painéis. É aquilo que nós pegamos lá. A gente está olhando a Petrobras, por exemplo. Então, ela pegou de 2010 até 2022. Então, nós temos ali uma repetição do nível tempo. E esse nível tempo, ele sempre vai ser ali o nível 1, que é a nossa medida repetitiva. Depois, o nível 2 firma, o nível 3 país. Então, a gente vê que o maior agrupamento, ele sempre vai estar em cima e ele vai sendo agrupado. As empresas se alinham ao país, a empresa se alinha ao país, o tempo se alinha na firma. Ou, no lugar de ter usado país, poderia ter usado o setor para fazer esse alinhamento. Pode continuar. E só chamar atenção, porque esse aqui essa estrutura de 3 níveis é a que mais vai ocorrer nas nossas análises hoje em dia, porque a gente vê uma maioria de análise com dados em painel. E a gente precisa assumir que o menor nível seja sempre aquele agrupamento que está mais ali no micro, mais abaixo. Como a gente está olhando para dados em painel, então cada firma, cada indivíduo vai ter mais de um ano, a gente precisa considerar que o menor nível seja esse ano, seja o tempo. Então, não adianta eu estar com dados em painel, querer 3 níveis e colocar a firma no nível 1, setor no nível 2 e país no nível 3, por exemplo. Porque o software, o teste, ele vai olhar para o menor agrupamento, e o menor agrupamento que a gente tem é o ano, dados em painel. Então, só reforçando isso, dados em painel, a gente precisa ter como nível 1 o nível tempo. Nível 2 vai ser a firma e o nível 3 é aquele, então, que a literatura vai dizer para a gente que é importante analisar. E por que eu não posso ignorar a firma no nível 2 também e colocar nível 2 setor, nível 3 país? Porque no setor, exemplo, no setor de energia, eu vou ter mais de uma empresa. E cada empresa vai ter mais de um ano e os anos vão se repetir entre as empresas. Então, se eu ignorar a firma no nível 2 e colocar o setor no nível 2, eu vou ter, sei lá, 10, por exemplo, não sei o número certo, mas eu poderia ter 10 observações do ano 2018, 10 observações do ano 2019, 10 do ano 2020. Então, eu estaria considerando mais de um indivíduo idêntico, mais de um ano igual dentro do nível setor. Então, algumas obrigatoriedades são nível 1 tempo, nível 2 firma. Claro que às vezes a gente pensa, mas eu preciso considerar o nível setor e eu preciso considerar o nível país. O que eu faço? Então, vamos ver o que a literatura diz para a gente que é importante de se analisar. Isso aí, então, as medidas repetidas, né, foi o que nós comentamos, elas seriam essas variáveis do tempo. Essa figura aqui nós separamos na cor, então, lá nas empresas da Argentina, 2018,
a empresa 1, a empresa 2, a empresa 3 e assim por diante. E nós temos 2019 em todas as empresas. Então, isso representaria para nós a questão das medidas repetidas, que seriam esse nosso primeiro alinhamento, que seria a nível tempo. Isso. E indo agora para o modelo, vou trazer aqui as notações que a gente que são mais utilizadas. Então, do nível 1 ou grupo 1, então nós estamos utilizando as duas nomenclaturas, nível e grupo. Então, vocês vão ver a gente falando uma hora em nível, outra hora em grupo, mas porque são duas nomenclaturas utilizadas aí na literatura e nós achamos importante dizer que uma não exclui a outra, são a mesma coisa. Então, entre as notações mais comuns, a gente tem, por um nível de tempo ou ano, o T, para firma o I, e para país o J. Então, quando a gente vê numa equação lá a nossa variável, quando a gente não está olhando para essa variação de nível país, a gente vai ter ela em T. Então, varia na firma e no tempo. Ou uma variável que varia só no tempo. Exemplo, efeito da Covid. Variáveis que variam só na firma. Então, setor. Então, vai ter só o I ou vai ter só o T. Então, nem sempre vai ter os dois juntos. E é importante a gente já começar a falar sobre isso, porque a gente tem, em uma regressão, quando se cobra hoje em dia cada vez mais que a gente utilize variáveis de controle, a gente acaba tendo variáveis de nível da firma, variáveis de nível tempo, variáveis de nível país. Então, são variáveis que variam somente no tempo, ou somente na firma, ou somente no país, ou nos três, ou que variam no ano, na firma e no país. Então, a gente vai ter o T e J na anotação da nossa equação. Então, o Giovanni falou um pouco do modelo quando tinha de 2 níveis. Então, só recapitulando, a gente tem a primeira equação lá. Só quando a gente tem 2 níveis, cada beta ele vai acabar sendo construído, digamos assim, pelos coeficientes do nível 2. Então, a gente tem essa opção de abertura do beta para entender como que ele é criado. E aí, quando a gente tem 3 níveis, e eu mencionei que é importante a gente olhar que o nível tempo ele vai ser o menor agrupamento nas nossas análises em painel, a gente tem essa estrutura, ela é um pouquinho diferente. Então, nós tínhamos gamas, betas, agora a gente tem pis. E vamos falar um pouco do modelo do nível 1. No nível 1, o que a gente tem? O ano. Então, a gente vai ter o tempo influenciando na nossa variável dependente. Então, a nossa estrutura aqui está como ano, poderiam ser trimestres, poderiam ser semestres na análise. Trouxemos ano porque é o mais comum. E aí a gente tem um primeiro modelo em que o nosso π0, e aí aqui o Giovanni chamou de alfa, mas mantivemos como π0, beta 0 ou gama 0, porque são modelos diferentes. Então, chamar de alfa poderia dar a entender que ele é igual entre os modelos dos 3 níveis, mas não é. Então, vamos manter como π0, beta 0 e gama 0. Então, já de antemão, a gente consegue perceber que não é aquela equação normal que a gente teria num modelo OLS comum. A gente tem 3 modelos aí que vão se construindo e que dependem um do outro. No modelo de nível 1, a gente tem o π0
que está aqui no nosso papel de intercepto, e ele é o valor esperado para a variável dependente, que aqui vai ser da empresa aí no país J, no ano 1. Então, por que ele é o ano 1? Porque ele é o intercepto. O nosso Pi1, ele vai ser a variação da variável, como a variável varia, aqui está como taxa de crescimento, então como ela varia ao longo dos anos. Então a gente tem a variável de ano. A nossa variável de ano, ela vai ser uma variável politômica. Então a gente vai ter vários anos, e como nas variáveis categóricas, dummy, politômicas, enfim, as variáveis qualitativas, nas análises a gente precisa de uma categoria de referência. Essa categoria de referência ela vai parar no intercepto, e a categoria de referência ela é a menor, é sempre o menor, não vou chamar de nível para não confundir vocês, mas é sempre a primeira. Então eu vou olhar os outros em relação à primeira. E por isso que aqui eu já sei que vai ser o ano 1 que vai estar aqui no meu intercepto, porque vai ser a categoria de referência. Então eu vou estar olhando o comportamento ao longo dos anos seguintes em relação ao meu primeiro ano. Então aqui eu estou olhando para aquilo que a minha variável dependente, como que ela é influenciada pela variação do tempo, dos anos. Quando eu vou para o modelo 2, e aí a gente, modelo do nível 2, a gente vê que ele começa pelo π, ele não começa pelo y. E esse π que está aqui é o mesmo π que estava no modelo da equação 1. Então, vamos observando como é que vai se desenvolvendo. Então, esse π aqui, esses πs do modelo 1, quando a gente abre ele, a gente vai observar que ele é uma função do meu nível 2, que é o nível da firma. Então, ele vai ter como intercepto, vai ter o meu beta 0 de intercepto, e vai ter o meu beta 1 até o beta P, aqui a gente chama de P porque depois a gente vai ter também o Q. Então ele vai... Todos esses betas, todos esses x's, o x é a variável de nível da firma. Então eu vou estar olhando como o meu π varia em relação às variáveis de nível da firma, e o intercepto. O intercepto é aquilo que não tem relação com o nível da firma, o quanto o nível da firma não está afetando a minha variável dependente, que é o π. Então eu tenho... E aqui nesse momento eu consigo isolar esse efeito do que é o efeito do ano e o que é o efeito das variáveis de nível da firma, para construir o meu π. Até aqui... E nesse momento, a gente tem aquilo que o Giovanni falou de 2 níveis. Agora a gente vai olhar como que o beta é criado, porque a gente tem um terceiro nível. Então a gente está assumindo que as empresas estão dentro de países diferentes, ou dentro de setores diferentes. Então a gente tem... Cada beta aqui, ele está trazendo variáveis do nível da firma, mas ele pode estar sendo influenciado pelas variáveis de nível país, pelas variáveis relacionadas ao contexto. Então, a gente precisa abrir esse beta também, e quando a gente abre esse beta, aqui a gente chama de W, são as variáveis de nível país ou de nível setor. Enfim, o W são as variáveis do nível texto. Aí, a gente vai olhar para o beta, separando o quanto as variáveis de nível país influenciam ele, para obter o intercepto, para saber o que é puro do beta, que a empresa estaria influenciando aqui o meu π. Então eu tenho o meu beta construído pelo intercepto e pela variação
decorrente do nível país. Ou seja, repetindo, porque é algo que demanda um certo tempo até a gente entender, a gente tem 3 equações, nível 1, nível 2 e nível 3, que dependem uma da outra e são construídas uma olhando para a outra. Então, cada coeficiente ele tem uma construção por trás dele para olhar o efeito que o nível superior pode ter nele e qual o efeito que não é do nível superior. Essa parte matemática a gente encontra nos livros do Fávero e Belfiore, Fávero et al. Então, acho que são nos diversos livros deles, né? Inclusive livros com outros autores, a gente consegue um bom material para entender melhor como essa relação se dá. Então, fica a dica aí para quem quiser entender melhor, para quem quiser se aprofundar mais. A gente tentou ser mais breve, ser mais exemplificativo nessa oficina, então, porque o foco aqui é mesmo a prática. E reforçando, antes de ir para a prática propriamente dita, reforçando a importância da teoria. Trouxe um quadro em que a gente tem algumas opções de combinações de nível 1, nível 2 e nível 3, e o que a gente percebe? Que a gente tem diversas combinações possíveis. Só que não basta eu escolher a combinação de nível 1, nível 2 e nível 3, como acordei de manhã e tive vontade de testar no nível tal. Não, eu preciso ter teoria para isso, e fazer esses testes não é tão simples assim. Então, não é cliquei num botão e vai rodar para mim. Existem parâmetros, existe toda uma operacionalização que a gente vai gastar um bom tempo falando disso, porque não necessariamente o multinível vai ser o mais adequado para a gente. Mas também pode ter 2 versões de pesquisador aí que a gente precisa alertar. O pesquisador que acorda de manhã querendo testar um multinível, que não é bem assim, precisa de teoria. E aquele pesquisador que não está encontrando resultado com OLS, o que eu faço? Preciso do resultado que eu quero, vou testar o multinível, que vai usar como último recurso na tentativa de um resultado. A gente não aconselha. Então, tem a teoria para justificar a importância do teste no seu caso. E saibam que nem sempre vai dar certo utilizar o multinível. Eu posso ter resultados que vão me dizer antes que o multinível não serve para mim, que o OLS é o mais recomendável. E aí, né, eu vou ter construído toda uma teoria, vou ter caçado o estudo da China, estudo dos Estados Unidos para justificar a utilização do multinível. Chego na hora de operacionalizar e ele vai dizer que não é o mais adequado. Então, são cuidados que a gente precisa ter. E também, né, aquilo que foi falado nas oficinas sobre análise de regressão, que é reportar as estatísticas de escolha dos modelos, para mostrar que realmente o multinível aqui ele deu um resultado conforme a gente esperava, mas porque o teste, né, mostrou para a gente que realmente ele é melhor. Então, importância da teoria, vinculada com o teste, vinculada com a base, e tudo isso muito bem reportado para justificar a escolha do modelo. O que mais eu precisava falar antes de ir para os testes? A gente estava falando de dados aninhados, mas a gente também pode ter uma estrutura de não aninhada.
tá? É mais raro, não é tão comum na contabilidade, finanças, nos estudos da nossa área, a gente ter dados que não sejam aninhados, mas a gente pode encontrar. Até por isso, o exemplo que a gente tem aqui nem é um exemplo da nossa área, mas porque é difícil perceber. A gente trouxe o exemplo de, digamos que tenhamos deputados com posições ideológicas diferentes e que tenhamos projetos de lei diferentes e os votos. Então, a gente está olhando para os votos. E a gente está olhando para dois grupos, o grupo de posição ideológica e o grupo de projeto de lei a qual ele está vinculado. A gente tem dois grupos que não são alinhados. Então, a gente tem um com uma posição ideológica num grupo e no outro grupo. E então, a gente também pode... é uma possibilidade de análise também. Não muito utilizada. Então, e a gente vai estar sempre incluindo indicadores para cada grupo. Então, é possível operacionalizar nesse formato. E aí, agora a gente vai para a operacionalização no R. Chamando a atenção que, para aqueles que usam Stata, a gente tem diferenças consideráveis e não muitas... algumas decisões que eu vou mencionar quando estiver falando na hora, quando estiver passando o teste, a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque quem utiliza Stata, ele utiliza uma ordem, e aqui no R a gente utiliza a ordem contrária. Então, não carreguem para o Stata esse exemplo, porque pode dar problema. Aqui tem uma lista, então esse script vai ficar disponível para vocês. Tem uma lista de alguns pacotes que são os mais utilizados, mas também tem alguns outros. Quando não tiver aqui o pacote escrito, ele vai estar logo no código em que ele é utilizado com a função que utiliza ele. E aí a gente começa carregando nossos pacotes, então comando para gerar o objeto com os pacotes e o comando para carregar, instalar e carregar. Quem não tiver instalado ainda algum pacote, esse comando ele vai instalar e carregar. E nesses casos sugiro rodar 2 vezes esse comando, para que ele opere esses dois momentos. Senão pode dar algum problema para vocês. E agora a gente começa a ir para o multinível propriamente dito. Chamando a atenção que a base que vocês vão encontrar, ela é uma base que a gente vem trabalhando nela há algumas oficinas já. Então, nós já tratamos ela, nós já analisamos correlação, já analisamos regressão, fizemos diff-in-diff, fizemos regressão logística, o nosso OLS normal. Então, aqui a gente vai direto para o multinível, mas nos dados de vocês, lembrem-se que tem um passo a passo antes, que não basta incluir essas variáveis esses dados diretamente no modelo. A gente precisa transformar em variáveis e olhar para os números antes. Que não é o que nós vamos fazer aqui. Não nessa oficina. Então, peguem aí no canal do YouTube, aí tá nessa mesma sequência de vídeos, vocês vão encontrar os vídeos que falam desses passos anteriores. E agora, sim, indo para multinível, existem indicadores que no Stata ainda são calculados à mão, para saber se
é significativo o modelo. Para o R, a gente tem uma função construída pelos professores Luiz Paulo Fávero e Rafael Costa, e essa função, ela precisa estar carregada aqui no nosso environment, no functions, para a gente conseguir obter essas estatísticas de significância dos modelos. E feito isso, então aqui eu já carreguei, ela já está aparecendo aqui no functions. Como que a gente carrega? Clicando nessa setinha aqui. Eu vou até ir para a parte do source daqui de visualização, que ele acaba sendo mais próximo daquilo que vocês visualizam no R quando estão trabalhando. Então, o bom do Markdown é que ele tem essas duas opções. Ele tem uma mais apresentável, que a gente utiliza para apresentação, depois a gente só muda o formato para apresentar os códigos para vocês. Então, aqui a gente não mexe em absolutamente nada nessa função aqui, nesse código. A gente vai manter ele exatamente como está, para não dar nenhum problema. Ele vai só carregar ele vai ficar aqui do lado. Mas a gente precisa carregar. Ele não é uma função que tenha em algum pacote. Então, não basta instalar ter carregado o pacote que a função vai estar aqui, não. A gente precisa carregar ela. Da mesma forma como na análise de correlação também, existe uma função para correlação que a gente apresentou e ela precisa ser carregada antes da gente chamar essa função para analisar os dados. Então, temos essa função imensa, mas que facilita a nossa vida e é um achado, porque senão a gente teria que calcular manualmente os nossos indicadores de qualidade dos modelos. Aqui o comando para carregar a base, vocês já conhecem. Essa base, assim como as mais recentes, elas estão direto em environment, então vocês não vão encontrar o Excel delas. Se quiserem transformar em Excel, vão ter que usar um código que está em algum script de alguma oficina anterior. Não vou dar spoiler, porque a gente está com foco aqui de trabalho em R, então não teria por que transformar em Excel. Mas, olhando para os nossos dados, o que eu quero chamar a atenção aqui também, vou falar disso depois, daqui a pouco. Mas a gente tem aqui uma base HLM, vocês vão encontrar uma base HLM, que é a base que a gente está utilizando, e uma base teste. Essa base teste a gente vai utilizar ela para construir nossos gráficos, porque a gente vai precisar fazer intervenções na base. Então, a gente precisa de uma base idêntica à nossa, e a gente vai fazer algumas intervenções para conseguir visualizar o gráfico, e a gente não quer estragar a nossa base principal. Então, para isso, a gente vai ter uma segunda base, que aqui eu dei o nome de teste, mas vocês podem mudar o nome também. Dar o nome que vocês quiserem. Vou colocar para carregar. E agora vamos olhar para os nossos dados, vamos fazer uma análise mais exploratória dos nossos dados antes de sair rodando o multinível. Aqui eu estou comparando, então, aquela primeira figura lá eu falava da qualidade da auditoria. Então, trouxe uma proxy de qualidade de auditoria, que também é uma variável de previsão de analistas, para quem trabalha com previsão de analistas. Ela mede a acurácia da previsão dos analistas. Então, a assertividade da previsão de lucro por ação. E aí, quando eu olho por país, que aqui eu vou estar falando do nível país, eu já consigo observar um comportamento diferente. Talvez esteja pequeno para vocês, mas se vocês prestarem atenção, com cuidado, vocês vão perceber que tem retas aqui que são bem mais altas em alguns países que em outros. Como, por exemplo, a Índia, a China, quem mais está alto aqui?
e o Japão. Então, esses três, a gente tem uma acurácia na função densidade bem superior em relação a países como Rússia, quem mais? A Turquia, Brasil mesmo também é bem menor. Então, a gente já consegue perceber que há uma diferença na nossa variável explicada entre os países. Então, bom, alguma diferença deve ter aqui. E aí vem aquela questão, será que o modelo multinível é o mais adequado? Aqui, a gente precisa utilizar nesse primeiro momento para saber se o multinível é adequado. Então, aquilo que eu falei, a gente tem teoria, a gente tem a vontade do pesquisador, a gente tem, às vezes, a recomendação de algum revisor para analisar isso, mas a gente precisa olhar para o teste que vai me dizer se é mesmo mais adequado. Não é porque a teoria disse que deveria analisar, ou porque eu quero analisar porque eu preciso encontrar algum resultado, ou mesmo porque o revisor pediu para fazer uma multinível, que vai ser o mais adequado. Então, se eu chegar nesse momento e o teste me disser que não é o mais adequado o multinível, que o mais adequado é realmente um OLS, não há discussão. Para minha estrutura, do banco de dados, para minha quantidade de observações, para minha quantidade de países, se disser que não é adequado, então eu não há por que considerar essa opção. Então, a gente utiliza uma técnica que ele é um passo a passo, e aí ele vai otimizando o modelo até chegar na versão final. E para isso a gente tem o BIC, que vai nos dizer o quanto melhora entre um modelo e outro. Então ele vai dizer... E aí ele vai dizer se com a inclusão das variáveis, se com a inclusão dos níveis, o meu modelo melhora ou piora. Para além disso, a gente tem a função desenvolvida pelo professor Fávero, que depois a gente vai utilizar ela para chegar num p-valor que vai, então, dizer se é significativo ou não a inclusão das variáveis. E aí, nesse passo a passo, a gente começa sempre pelo modelo nulo. O que é o modelo nulo? O modelo nulo ele é o mais importante nessa validação do modelo. Então, a gente precisa rodar um modelo que não tenha variável explicativa. Então, ele vai ter só a nossa variável explicada e o nível que a gente está analisando, que aqui, no caso, é o nível de país. Para isso, a gente utiliza a função LME do pacote chamado NLME. Esse pacote não está aqui com um comando para instalar, porque ele já está dentro daquele código que a gente rodou lá em cima, em que a gente pedia para instalar todos os pacotes. Então, a gente roda o modelo nulo, a gente vai gerar um objeto chamado HLM nulo, HLM de multinível nulo. Então, a gente já identifica no nome do modelo o que está acontecendo aí. E para saber qual é o BIC desse modelo, a gente tem a função BIC. Então, o nome da função é esse mesmo, e aí entre parênteses a gente vai colocar o modelo. Agora, nesse momento, a gente está falando só do modelo nulo. E o BIC dele foi de 77.044. E existe um limite de valor? Existe algum valor a ser considerado nesse teste? Não. Para esse teste, a gente não tem um valor ideal, mas a gente tem... mas é necessário que ele vá reduzindo conforme a gente ir incluindo nossas variáveis no modelo. Ou seja, quanto menor ele for, melhor. Como não há um limite, o que se espera é que ele vá reduzindo. Então, nesse modelo nulo, a gente tem ele em 77.044.
E antes da gente evoluir com os modelos, a gente vai rodar aquela função desenvolvida pelo professor Fávero com o nosso HLM nulo dentro. Então, o que acontece quando eu rodo essa função? Eu chego no p-valor da variável. E o p-valor aqui, no caso da variância. E o p-valor aqui, ele foi 0,04, que é o que importa para a gente. Então, da nossa variável explicada. E aqui deixei um texto explicativo de que esse p-valor da variável explicada, ele foi significativo. Quando ele for menor do que 0,05, ele é significativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso modelo nulo, multinível, ele está adequado, mas caso ele fosse maior do que 0,05, o nosso OLS seria mais indicado. Então, temos um primeiro teste. Patrícia, só fazer um breve comentário. Se a gente estivesse fazendo isso lá no Stata, a desvantagem é que nós não teríamos esse p-valor. Então, a gente teria que pegar, dividir as variâncias e íamos encontrar 2,91. Então, a gente só teria o valor do Z feito à mão. Então, essa é uma vantagem de quando nós utilizamos o R em relação ao modelo do Stata. Isso, e agradecendo novamente aos professores que criaram a função para a gente não precisar fazer isso, senão mesmo com o R a gente teria que calcular manualmente. E para além, rodamos o modelo nulo, verificamos que é estatisticamente significativo. Então, agora a gente vai começar a comparar com o modelo acrescentando variáveis. Antes disso, vamos fazer comparar os resultados previstos e o real, e a gente vai olhando graficamente também, conforme a gente vai evoluindo no modelo, a gente pode ir olhando graficamente isso para entender o comportamento da variável. Isso aqui não faz parte do protocolo padrão de teste, então é mais visual, nós trouxemos para a oficina, e para a gente entender o quão melhor pode ser os nossos resultados ao analisar com as variações no grupo, no grupo ou nos níveis. Então, aqui que eu vou usar aquela base teste que eu mencionei há pouco tempo. Ela é uma base idêntica, então as duas bases são iguais, só que como a gente vai acabar criando dentro da base teste, nesse momento aqui a gente está criando os valores preditos a partir do modelo nulo, a gente está criando essa coluna nova dentro da base. Para não mexer na nossa base, que é a base HLM, a gente vai fazer isso dentro da base que a gente chamou de teste. Então aqui eu vou estar olhando para... Esse é o código, então eu tenho... chamo a minha base de teste, e aí eu vou olhar para o valor predito de acurácia em relação ao meu valor real de acurácia da previsão dos analistas. O que eu tenho aqui? Essa linha tracejada, ela cinza, ela é a minha linha de ideal. É onde o valor da variável real é igual ao valor da variável predita. Então, ela vai ter sempre 45 graus. E a minha linha rosa é a minha linha de previsão da acurácia. Então, a gente deveria de esperar que a melhor linha seria aquela que se comporta identicamente à linha tracejada. Então, a gente está vendo que o nosso modelo, ele, apesar de cruzar a nossa linha tracejada em determinado momento, ele ainda se separa muito dela.
Então, ele não tem um bom poder preditivo. Mas é aquilo que a gente identifica na maior parte dos modelos. Então, a gente normalmente tem um R2 baixo, então a gente não consegue prever uma grande parcela dos nossos dados. Mas a gente tem algum momento em que esse modelo está cruzando a nossa linha tracejada. E aí, depois de rodado o modelo nulo, o segundo passo é o modelo com interceptos aleatórios. Então, o que vai acontecer no meu modelo com interceptos aleatórios? A gente vai incluir as nossas variáveis explicativas. A gente tem a mesma função, o HLME, temos aqui a informação do nível, que é o nível de país, então nossa variável de nível país, e esse T1 aqui, ele quer dizer que eu estou olhando para o nível país, influenciando na minha variável de acurácia da previsão dos analistas. Então, esse é o meu modelo com interceptos aleatórios. Eu rodo ele, rodo o BIC dele, e o que eu observo? Que o BIC ele reduziu um pouco. Então, o do modelo nulo era 77.044, agora eu tenho 76.701. Como o BIC reduziu, eu já consigo entender nesse momento que houve uma melhora no meu modelo ao incluir os interceptos aleatórios. Então, só de informar para o R que o meu nível país pode estar influenciando a minha variável dependente, eu já, nesse cenário com essas variáveis explicativas, eu já tenho uma melhora do meu modelo. Então, há indícios de que considerar o nível país aqui vai ser importante para o nosso estudo, e a gente já consegue perceber isso com esse segundo modelo. E aí, depois disso, o próximo passo, depois do BIC, então, é ter o p-valor para minha variável. E o p-valor se mantém abaixo de 0,05, ou seja, continua significativo. Vamos olhar para o gráfico novamente. Então, incluímos aqui, antes eu tinha a função geom-smooth do meu modelo nulo, e agora eu tenho também a função geom-smooth do meu modelo com interceptos aleatórios. Estou incluindo aqui, e aí a minha linha assim. Então, o que eu já consigo observar? Que o meu modelo com interceptos aleatórios, ele teve um movimento ali de se aproximar mais da minha linha tracejada. Então, teve uma melhora no modelo também para a previsão da minha variável explicada. Depois disso, eu vou olhar para o modelo com interceptos e inclinações aleatórias. E o que isso vai mudar no meu código? Nesse momento, eu vou ter a minha variável explicada de interesse aqui. Então, aqui a gente tinha um número 1 aqui, né? E agora eu vou colocar aqui a minha variável explicativa de interesse, que é aquela que eu estou imaginando que vai ter uma relação com a minha variável explicada. E eu estou dizendo que nesse momento eu estou dizendo o quê? Que eu espero que essa relação entre a acurácia da previsão e o tamanho da empresa, que ela seja distinta entre os países, então entre as unidades do meu nível. Estou com o nível país aqui, então estou dizendo para o R que, olha só, eu espero que a relação deles entre as minhas variáveis de interesse seja diferente entre os países. Então, é basicamente isso que eu testo pelo modelo com interceptos e inclinações
ele foi parar em 75.948. Então, ele reduziu. Então, foi importante informar para o R que esse valor, que essa relação ela pode se dar de forma diferente entre os países. E aqui eu já consigo verificar que se isso for importante, eu já consigo esperar que eu tenha uma relação diferente entre essas variáveis entre países diferentes. E aí, com a função, novamente, o p-valor mantém significativo. Além de manter significativo, ele reduz para a minha variável de acurácia. E aqui tem uma linha que não estava aparecendo antes, que é a linha a variação do V1J. O que é o V1J aqui? É a variável que eu informei para ele que eu queria analisar a relação, que é o tamanho. E também está significativo. Então, o que eu observo aqui? Que o meu modelo multinível, ele realmente vai ser estatisticamente significativo e que ele é melhor que um OLS para essa relação aqui, que a gente está usando como exemplo hoje. E aí, indo para o gráfico, então, eu tinha aqui o modelo nulo, tinha o modelo com interceptos aleatórios e agora eu incluí um modelo com interceptos e inclinações aleatórias. Então, a gente está construindo esse gráfico também com o passar dos testes. Para quê? Para chegar nesse resultado aqui e observar que a reta ela se aproxima um pouquinho mais ainda. Então, tem uma variação pequena, mas tem uma variação com tendência de se aproximar então, do valor predito. Então, a quem que a gente culpa por essa variação aqui? No caso, o nível que a gente está testando, que é o nível país. Então, não só a acurácia, então essa linha verde aqui, não só a acurácia tem uma variação por estar em países diferentes, como por essa linha azul estar mais próxima, a gente percebe que a relação entre a acurácia e o tamanho é diferente entre países diferentes. E aí a gente chega no nosso modelo final. Então, vamos para o quarto passo, que é quando a gente inclui a interação entre a minha variável explicativa de interesse e as minhas demais variáveis independentes. E nesse momento, mantém-se aqui a linha do random igual. Então, o que a gente fez? A gente só coloca essa interação. E aí, quando a gente roda o BIC, o que a gente percebe? Que o BIC ele não reduziu nesse momento, mas ele continua bem próximo para o nosso modelo final. E o p-valor ele aumenta, mas ainda assim significativo. Então, o nosso modelo multinível, ele continua sendo preferível em relação ao OLS. Então, temos um modelo final e analisando graficamente, agora vamos incluir no gráfico essa quarta linha do modelo final. O que a gente percebe aqui? A gente só está vendo 3 linhas. A nossa linha rosa é a linha do modelo nulo, a linha verde é de interceptos aleatórios, a linha azul de interceptos e inclinações aleatórias a gente não está vendo, mas a gente está vendo a linha do modelo final. E por que a gente não está vendo a linha de interceptos e inclinações aleatórias? Lembram que o BIC aqui ficou bem próximo? Ele ficou bem próximo, no entanto, o final ele ficou um pouco maior. Então, o modelo final, a gente esperaria que estivesse um pouco mais distante da nossa linha tracejada. E olhando com uma certa atenção, talvez não dê para perceber aqui na oficina, mas vocês vão ter a base, vão ter o script, então vocês vão conseguir rodar isso aqui. A gente consegue observar fragmentos da linha azul aqui em alguns momentos, que são os momentos em que a linha azul está mais próxima da linha tracejada. Então, a linha do modelo final, ela praticamente sobrepôs
a linha de interceptos e inclinações aleatórias, porque está realmente muito próximo. Apesar da linha azul ela ser minimamente mais próxima, o nosso modelo final ele ainda está quase idêntico ao nosso terceiro modelo. Então, chegamos nos 4 modelos que a gente precisa olhar quando estiver pensando em fazer a estimação multinível. Então, até aqui, isso aqui tudo é passo anterior. Não chegamos no nosso resultado ainda, a gente chama de modelo final aqui, mas ele ainda não é aquele resultado que a gente vai reportar. A gente tem mais alguns passos a seguir. Depois disso, a gente precisa comparar com modelos OLS. Por enquanto, a gente só olhou para o modelo multinível e disse se ele seria melhor que o OLS. Mas a gente ainda precisa comparar, colocar os dois lado a lado para saber se a inclusão do nível realmente foi benéfica em relação ao nosso OLS normal. Então, nesse momento, eu coloquei aqui esse pacote que a gente vai utilizar e tem a função de mesmo nome desse pacote, que é a que a gente vai utilizar para fazer as estimações. Mas esse pacote poderia estar lá dentro, naquele comando para carregar os pacotes. Caso vocês incluírem lá, não precisa mais carregar ele aqui. E para rodar a multinível agora, a gente começa pelo nulo, né? Sempre começando pelo modelo nulo. E aí nós vamos olhar para o modelo nulo multinível e para o modelo nulo OLS. Então, para comparar os dois, saber quem é o melhor ali. Nisso, vou fazer com a função de essa glmmtmb. E naquela mesma forma como eu estava no modelo nulo, então eu tenho minha variável explicada, o til e o 1. Só que aqui o que muda é que aqui eu vou informar o nível. Vou informar o nível e essa parte aqui, ela se mantém semelhante. Não mencionei, mas aqui eu vou fazer o de 2 níveis, depois eu vou fazer um com 3 níveis, com a mesma equação, com os mesmos dados, para a gente comparar a diferença, o efeito que o terceiro nível vai ter nesses resultados ou não. Então, rodo aqui o meu multinível nulo, aqui considerando só 2 níveis, então quem é o meu segundo nível é o ticker. O meu primeiro nível, estou com dados em painel, o meu primeiro nível ele vai ser o tempo. E por que eu não estou informando aqui que tem o nível tempo? Porque ele vai entender como. A partir do momento que eu digo que eu tenho o nível ticker, ele vai perceber que cada ticker tem mais de um ano. Eu não vou ter uma única observação para cada ticker, para cada firma. Se eu não tenho uma única observação, é porque eu tenho algum grupo ali. E aí eu não preciso informar qual é o primeiro nível. Estou com dados em painel, o meu primeiro nível ele vai ser sempre o ano. Então, atenção, o primeiro nível sempre o ano, o segundo nível sempre a firma. Então, isso a gente precisa ter um certo cuidado e aqui eu vou informar. Por que chamei de ticker? Porque é o nome que está lá na minha base para a coluna das empresas. Então, eu estou chamando de ticker, tem gente que chama de empresa, tem gente que chama de firma, tem gente que chama de código, e é uma variável textual, tá? Não precisa se preocupar de transformar em ID ou algo parecido. Então, rodei o modelo nulo. E aqui eu estou dizendo que é multinível, né? Então, no nível da firma. Lembrando da equação que o Giovanni e eu, que nós mostramos, nós tínhamos a criação de beta zeros.
olhando para o nível da firma. O beta 0 é um intercepto. E esse intercepto, ele vai ser diferente para cada um do grupo. E aí aqui eu consigo ver a... vou carregar. Eu não deveria ter rodado, porque já estava com o resultado carregado. Mas como eu fiz isso, então vamos rodar de novo. Essa é uma das vantagens do Markdown, que a gente fica com o resultado salvo aqui. Então, enquanto a gente não apertar nesse X para apagar, se a gente não errar, como eu fiz há pouco, a gente consegue manter o resultado salvo aqui. Então, rodei o multinível nulo. E agora eu vou rodar pela função ranef, e aí identificando que o meu objeto é o modelo gerado, multinível nulo, para visualizar os interceptos. Então aqui eu tenho os interceptos que são gerados, são os beta zeros, que são gerados quando eu estou olhando para o nível 2 como nível da firma. E ainda, tenho o multinível nulo. Eu disse para vocês que a gente precisa comparar com o OLS nulo. Então, eu vou rodar o OLS nulo. E como que eu rodo o OLS nulo? Pela função lm identificando a minha variável explicada e utilizando o número 1. Da mesma forma como no multinível eu fiz, estou utilizando o número 1 no lugar da minha variável explicativa, ou das variáveis explicativas. E assim eu rodo o OLS nulo. Já percebo que tem um intercepto significativo aqui. E agora eu vou comparar. Para comparar o multinível com o OLS, eu tenho o LR test. Esse LR test, ele vai me dar a significância do nível que eu estou olhando. Como o nível aqui é o nível da firma, deixa eu abrir o resultado, vou perceber que no nível 2, que no modelo 2, que é o modelo, aquele especifica, né? Então o modelo 1 e o modelo 2. Se eu coloquei na ordem errada aqui, no caso essa seria a ordem mais adequada, mas caso eu colocasse na ordem errada, o meu modelo 1 seria o multinível e o 2 o OLS. Então, mas aqui ele já identifica que o modelo 2 é o multinível. E como que eu sei que é o multinível? Porque tem essa parte aqui. E aí o que eu percebo? Que o meu modelo 2 tem significativo a 1% a inclusão do nível. Então, eu sei que a minha variável de acurácia, ela varia no nível da firma, e é significativo. Então, tenho aqui que o multinível, ele é o mais adequado. E aí, feito isso, a gente vai rodar o modelo final. Como que a gente roda o modelo final? Lembram que eu fiz no modelo com interceptos e inclinações aleatórios, a gente informou que a gente informou o nível, e antes de informar o nível, a gente informou qual é a variável que a gente está analisando junto com a minha variável explicada. Então, qual é a relação que a gente quer? A gente quer a relação da acurácia com o tamanho. Então, estou querendo saber se a relação da acurácia com o tamanho varia no nível da firma. E aí, aqui eu já tenho a inclusão das minhas variáveis de controle. Então, esse é o nosso modelo final. E o que a gente percebe? A gente tem ainda um intercepto significativo. Então, tem alguma coisa aqui. Depois a gente vai rodar com o nível país e a gente vai perceber que tem diferença. Mas esse é o nosso modelo, então, com 2 níveis, sendo
considerado o nível da firma. Daqui a gente pode tirar algumas informações, como o BIC. Então, a gente rodou todos aqueles passos e foi obtendo o BIC. Aqui a gente tem o BIC. No entanto, a gente precisa daqueles passos ainda, porque a gente precisa conseguir observar a evolução dele. Então, não basta eu pegar o BIC daqui e considerar ele pronto. A gente precisa ter os passos para ver como ele vai se comportando com a inclusão dos parâmetros da nossa regressão. Feito isso, então, nós temos os nossos resultados, temos os nossos coeficientes e temos a significância dele. E agora a gente vai rodar de 3 níveis, porque essa base ela é uma base que tem empresas de alguns países, deixa eu já olhar, 19 países. Então, agora a gente quer ver se a gente já descobriu que essa relação, que a relação entre a minha variável explicada e explicativa de interesse, ela é diferente no nível da firma. Agora a gente vai olhar se ela é diferente também em relação ao país, se essa relação se dá de forma diferente. Vocês lembram que a gente tinha um intercepto significativo, inclusive, aqui. Então, alguma coisa ali, alguma coisa está variando e a gente precisa entender o que é. E aí, quando a gente roda a de 3 níveis, a gente tem passos semelhantes com 2 níveis. No entanto, chamando atenção aqui, que a gente vai incluir, antes a gente tinha só esse aqui, né? A gente tinha só o... Deixa eu dar um enter para facilitar. Então, a gente tinha só esse ticker, informando que o nível era do ticker. E agora a gente tem um nível 3. E, atenção, que quem utiliza o Stata, os níveis são ao contrário. Tá? No Stata é do nível menor para o maior, e no Stata a gente precisa incluir o primeiro nível, que seria o ano. Então, no Stata a gente tem outra configuração e a gente não pode esquecer de incluir o ano, e aí na ordem, ano, firma, país. Aqui é o contrário, aqui eu vou do nível maior para o menor. O meu nível maior é o país, então a minha variável de país, e o segundo nível é a variável da firma. Então, esse é o meu modelo nulo. A gente identifica o modelo nulo pelo 1 aqui. E pelo 1 sempre antes de informar qual é o nível. Então, esse é o meu modelo nulo. E aí ele traz a variância já dos níveis, que é aquilo que o Giovanni falou que a gente poderia calcular manualmente, mas felizmente a gente tem uma função já para calcular a significância. Quando eu olho para os interceptos pela função ranef, antes a gente tinha os interceptos das firmas. Agora a gente tem os interceptos dos países e os interceptos das empresas, então do nível da firma. Então a gente tem o intercepto de cada uma daquelas equações. Então a gente tinha a equação do nível 3, os interceptos estão aqui, e a equação do nível 2, os interceptos também, a gente tem interceptos distintos. Para comparar novamente o modelo nulo, OLS, é exatamente a mesma coisa, se a gente está trabalhando com 2 ou 3 níveis, não importa, porque a gente não vai informar o nível aqui, quando a gente está com o OLS, a gente está assumindo que o nível não teria efeito, então a gente não vai informar que tem nível aqui. E aí, o mesmo modelo que eu gerei para comparar com o multinível de 2 níveis é um modelo que a gente vai comparar com o multinível nulo de 3 níveis. E quando eu faço essa comparação, novamente eu encontro no modelo 2, o meu modelo multinível, uma significância de considerar esses níveis distintos.
de olhar para a minha variável explicada em níveis distintos. Então, o meu modelo multinível, ele continua sendo melhor que o OLS com 3 níveis. E aí eu vou rodar o modelo final. Para rodar o modelo final, tenho aqui a minha variável explicada, tenho as variáveis explicativas, então a de interesse e os controles, e novamente tenho a minha variável de interesse dentro do parênteses dos 2 níveis, com o cuidado de manter o nível maior primeiro, o nível menor depois. E aí nesse momento eu estou querendo saber se a minha relação entre a minha variável explicada e explicativa de interesse, ela é diferente no nível país e se ela é diferente no nível da firma. Então, rodo esse modelo multinível final, com 3 níveis, e aqui eu consigo identificar também, não mencionei no anterior, mas eu consigo identificar a quantidade de observações. Então, eu estou com 89 mil observações, 19 países e 15 mil empresas. Então, ele me dá os grupos aqui, que eu tenho o grupo de país e eu tenho o grupo de firma. Que mais aqui? Sim, a questão da quantidade de observações. Nessa apresentação aqui, a gente não está rodando junto, então já rodei esses modelos antes e aproveitei a vantagem do Markdown para deixar esses resultados salvos aqui, porque demora. Então, esse modelo aqui, ele levou de 10 a 15 minutos para rodar. Então, é um tempo que a gente não ficaria aqui na apresentação parado. Então, assim, é trabalhoso também. Aqui a gente está com poucas variáveis e com uma quantidade considerável de observações. Mas também pode demorar quando a gente for rodar um estudo que tem aí, sei lá, 10, 15, 20 variáveis de controle, essa quantidade de observações ou até mais. Mas aqui a gente tem uma quantidade de observações muito maior do que a gente está acostumado. Não necessariamente. Então, modelos multinível, eles exigem que a gente tenha uma quantidade de observações grande. Se a gente tiver uma quantidade de observações pequena, muito provavelmente a gente não vai encontrar significância do multinível. E por que eu falo isso? Inclusive, eu estive testando antes dessa oficina alguns modelos, e quando eu testei, aqui eu tenho 19 países, só que quando eu testei com 3 países, como na figura que nós trouxemos para vocês, não foi significativo o nível país. E os países eram Brasil, Argentina e Canadá. Então, essa oficina já é um exemplo de que, por mais que eu tenha literatura dizendo que o comportamento, e aí comparando principalmente aí essa diferença, existe uma grande diferença entre Argentina, Brasil e Canadá. E mesmo tendo essa diferença evidenciada pela literatura, os nossos testes disseram que não havia diferença na minha relação entre as variáveis de interesse entre esses 3 países. Então, eu tinha uma quantidade de observações menor, eram em torno de 1.500 observações. Então, não necessariamente o multinível, mesmo tendo literatura, vai ser o mais adequado para os meus testes. E aí, voltando para o resultado aqui, nesse aqui, incluir o nível país foi importante. E por que foi importante? Vocês lembram que quando eu tinha o modelo de 2 níveis, o meu intercepto estava significativo. Então, eu tinha alguma coisa ali dentro que eu precisava entender o que era. E quando eu coloco o nível de país, o meu intercepto deixa de ser significativo
e a minha variável de interesse também deixa de ser significativa. Então, incluir o nível de país aqui mostrou que tem variáveis de nível país que estavam influenciando nesse meu resultado. A partir do momento que eu incluo o nível país, a minha relação deixa de ser significativa. Então, tirando o efeito país dos meus dados, da minha análise, eu não encontro mais significância na minha variável de interesse. Assim como outras variáveis passam a ser significativas, inclusive o auditor. Então, aqui eu encontro, aqui é uma situação em que a minha variável deixa de ser significativa, mas eu poderia também encontrar o contrário, dependendo do conjunto de observações, dependendo dos países que eu estivesse olhando. Então, aqui a gente consegue ver claramente a influência do nível de país nos nossos dados e nas nossas análises, e o quão importante é controlar isso. Mas não é o resultado que eu queria, não é o resultado que eu estava esperando para minha análise, eu estava esperando uma variável significativa de tamanho, mas a gente precisa lembrar que os dados são esses e os resultados dizem isso para a gente, e é isso que acontece. A ausência de resultado também é um resultado. Então, a gente precisa ser verdadeiro em relação a isso e lembrar de considerar que a gente pode ter um efeito do nível país. Aqui, do nível país, e poderia ser também do nível setor. Mas como foi mencionado inúmeras vezes, a literatura ela é extremamente importante nesses casos de definição de o que analisar e como o que analisar, quais níveis considerar. E era isso. Giovanni, quer falar mais alguma coisa? Não, é mesmo só ressaltar que tudo que nós vimos nessas oficinas está muito ligado a essa questão da teoria. Não é olhar, falar, vou aplicar esse teste, né? Justificar o porquê dele. Professor Wagner, quer falar algo? Eu quero só agradecer aí mais uma vez pelo empenho na elaboração da oficina. Tenho certeza que essa é mais uma que vai contribuir aí para a utilização dessas técnicas, né, de estimação e análise de efeitos e associações entre variáveis que são comuns aí nas pesquisas em contabilidade, auditoria, e que a gente precisa aprimorar, né? A ideia da oficina é sempre um primeiro passo, a gente precisa resgatar lá a literatura e a teoria, né? Tanto do método quanto dos fenômenos que estão sendo analisados, para que a gente aplique da melhor forma possível. Mas é isso, obrigado aí mais uma vez pelo empenho de vocês. Encerrado?